Olá, estamos no ar a serviço da educação pela Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo. Nosso programa pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e pelo Facebook, Colégio e Curso Objetivo. A palavra dom vem do latim e significa dono. Quer dizer dádiva, presente. É a capacidade que algumas pessoas têm para o desempenho de determinadas tarefas de forma fácil e natural, mas que para a maioria das pessoas apresenta certo grau de dificuldade. É isso que explica o fato de algumas crianças desenharem tão bem, ou ainda terem exímia habilidade em tocar determinados instrumentos musicais ou praticar alguns esportes e ainda realizar certas atividades intelectuais. Como exemplo de pessoas nascidas com um grande dom, podemos citar Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci, entre tantos outros. É como se essas pessoas tivessem nascido com essa capacidade. E, de fato, nasceram mesmo. No entanto, a maioria de nós não nasce com um dom supremo, não. O que não significa que não possamos fazer qualquer coisa que se queira. Para isso, temos que desenvolver talentos. E o talento se parece muito com o dom em essência, mas sua origem é que é diferente. Com o dom se nasce, já o talento se aprende. Podemos dizer que o Colégio Objetivo tem o dom de descobrir talentos e de aprimorá-los e oferecer a oportunidade para se desenvolverem. Não é por acaso que o Colégio Objetivo, o Objetivo em si, contabiliza mais de 7.000 medalhas em Olimpíadas científicas, nacionais e internacionais. É imenso o número de alunos com capacidade destacada também na arte e no esporte. O tema do programa de hoje é como o Objetivo desenvolve o talento do seu filho. Fique ligado, o nosso compromisso é com a educação. Até já. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Como o Objetivo desenvolve o talento do seu filho? Esse é o tema do programa de hoje. Nós vamos saber como funciona esse processo em cada nível, desde a educação infantil até o ensino médio. E para isso nós vamos conversar hoje com as coordenadoras, primeiro Malu Guimarães, coordenadora do ensino médio do Colégio Objetivo. Malu, sempre obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês. Maria Cecília Migliaccio, coordenadora geral do ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Muito obrigada, Cecília. Obrigada. Boa tarde. Sandra Carulli, coordenadora geral do 1º ano do ensino fundamental e da educação infantil. Obrigada, Carulli. Eu que agradeço. Magali Maldonado, coordenadora geral do ensino fundamental do 2º ao 5º ano. Magali, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. E quero começar essa nossa conversa perguntando exatamente o tema desse nosso programa, né? Como é que o Objetivo desenvolve o talento do seu filho? Pode começar por você, Cecília? Como queira. Uma coisa geral, né? Nós estamos falando de talento, de desenvolver realmente. Às vezes as crianças chegam, têm um dom, mas a gente não sabe, né? Se aquele dom vai ser desenvolvido ou não. Como é que é detectado isso? Bom, o importante é que todos nós, como seres humanos, temos uma contribuição da nossa personalidade ao mundo, né? Isso se faz através do desenvolvimento das nossas potências. Hoje a gente tem várias denominações para o que a gente chama de desenvolvimento da personalidade e dos talentos. A gente sabe muito bem que no trabalho atual da nossa legislação, a gente fala de habilidades e competências, né? E isso é muito importante porque a escola vê, principalmente o Objetivo, há tantos anos, vê cada aluno, cada criança, cada adolescente com seu potencial, e a gente gostaria e quer e sempre tenta fazer o máximo por esse aluno, por essa família, para que ele descubra o seu potencial, as suas capacidades, e ali a gente pode desenvolver, então, essa personalidade, esse caráter em cima dessa descoberta, né? Você
Sabe, o Malu, para todas vocês, meu pai, ele falava assim, a sorte dos pais, quando eles já descobrem logo cedo qual é o dom da criança, porque todo mundo tem um dom, ou tem um talento, né? Então, quando descobre, você ajudar a criança a desenvolver. Quanto mais cedo, melhor, né, Sandra? Com certeza. Só que no meu caso eu não posso falar de talento logo que eles chegam, porque eles chegam com 1 ano e 2 meses. Eu posso falar de habilidades. Então, a educação infantil e o 1º ano também, ele vai trabalhar com habilidades, ou seja, o saber fazer. Então, eu vou começar a pensar desde o andar da criança até o último grau de habilidade permitido aos 6 anos. Então, entra o cognitivo, entra o emocional, o social, o motor. É a partir daí, de 5, 6 anos, que a gente começa, pelo olhar da professora, inclusive, a notar algumas, vamos chamar de tendências, né? Algumas crianças que começam a se dirigir para determinadas áreas. Quer dizer, cedo, né? Estamos falando de crianças de Cedo. 5, 6 anos. Agora, dizer que eu posso já chamar de talento ainda é muito precoce. Eu acho que a partir do pessoal da Magali, né, de 7 anos, é que essas habilidades e esse olhar, olha este desenho, é que você começa a imaginar um possível talento, entendeu? Mas não que não aconteça na educação infantil. Não que a gente não desafie, não coloque a criança. Entendeu? Para você, Magali, como é que você pega esses talentos chegando, esses alunos com esses dons ali aflorados? Então, eu acho que, assim, propondo desafios, eles vão conhecendo diversas áreas, né? E aí, com isso, eles vão se identificando e vão gostando mais de uma área do que de outra. E o professor, sempre muito atento, as orientadoras, vão também ajudando e trazendo novidades, né? Então, acho que é uma forma da gente também trazer oportunidades para todos eles. Então, participando das atividades das diferentes áreas, eles vão se encontrando e vão conhecendo mais. E nesse aspecto também é importante a presença do professor em sala de aula, né, Magali? É esse professor que reconhece esses talentos ou dons que ela vai observando. Isso é importante em qualquer nível de ensino, né? O professor, desde a educação infantil até o curso pré-vestibular, até na universidade, esse olhar atento do professor, trazendo o aluno a perceber seus talentos, as suas potencialidades, isso é toda a diferença, faz toda a diferença, né? E para você, Malu, já chega prontinho, né? Tudo arrumadinho. Vem vindo. Pronto, nunca. Né? É verdade. Mas Nós já nunca chegam estamos com prontos. muitas, Nós nunca estamos prontos. Já descobriram muitas habilidades, competências. Enfim, vale lembrar que a gente tem aqui o Programa Objetivo de Incentivo ao Talento, que abarca, vamos dizer, muitas atividades. A ideia sempre foi oferecer inúmeras atividades para ajudar cada um a descobrir suas aptidões, interesses, seus talentos, enfim, seus dons, a descobrir e a desenvolver. Então, não é à toa que o Objetivo oferece inúmeras atividades na área de humanas, de exatas, de bio, nas artes, no esporte. Aí entra a música, né, nas artes, enfim, a gente procura cobrir todas as possibilidades para propiciar ocasiões para que cada um descubra seus talentos, vamos dizer assim. Vai abrindo o leque, né? Sim. Desde pequeninos, a Sandra já começa com atividades. São claro, processos, né? Eu acredito que cada nível, ou seja, cada fase, que aqui temos 4, são processos. Isso. Então, eu tenho um processo, esse processo é passado para a Magali, né? E assim por diante. Quer dizer, a gente vai fechando o cerco para melhor auxiliar esse aluno como indivíduo, como descobrir o seu potencial, para ele se ver, para ele se enxergar. Sandra, já que tudo começa por aí, né? Por você, eu tenho uma curiosidade, quer dizer, não sei, me corrija se eu estiver errado. Falaram que até, pelo menos, até os 6, 7 anos, você educa o instinto da criança, você passa muito da base do que vai ser aquele ser humano. É isso? É verdade? Tudo que você coloca nessa fase fica. Ai, que coisa. É tão pequena a infância e marca para o resto da vida, né? É muito...
É muito importante, muito perigoso também, né? Porque você precisa saber o que você está colocando. A personalidade, ela também é moldada aí. Então, todos os valores que ele vai levar, enquanto pessoa, enquanto ser humano, também começa. Eu não digo que vai ser colocado tudo na educação infantil, lógico, de acordo com a faixa etária, mas tudo começa enquanto pequeno. O infantil, a criança, a percepção dela, a vontade, a forma de se colocar é muito aberta, né? Eu acho que aí junta com espontaneidade, com ingenuidade, ele está pronto para tudo aquilo que você quiser colocar. Uma página em branco, né? Meio em branco, porque ele vem com uma história, ele chega com uma história na educação infantil, né? Ele não é uma tábua rasa, ele já vem com muita coisa, seja com 1 ano e meio, com 2, com 3. E é a partir dessa história que nós começamos o trabalho. Quer dizer, você faz uma leitura, inclusive, daquilo que ele está trazendo para você começar a trabalhar com essa criança no início do ano, né? Mas é muito interessante o que você descobre, o que ela te traz para você falar, puxa, como que eu não pensei nessa parte, e é dessa parte que eu vou poder puxar uma outra parte, e às vezes até em conversa com as próprias crianças, 2 crianças conversando, você fala, opa, olha que coisa importante que eu estou ouvindo. Entendeu? Ô, Carolho, eu queria chamar aqui um vídeo, que é o VT1, que mostra um pouco essa fase inicial e mostra a rotina dos alunos, né? Vamos lá, o VT1, Tainã? E é justamente o que você está falando, né? Essa fase pequenininha que descoberta, essa né, Sandra? turma, ela tem 1 ano e 2 meses. Então, realmente, ela veio já com a sua história, né? E vamos dizer, o maior desafio deles agora seria a socialização. Não vamos nem pensar em outras coisas, a socialização e a linguagem, na realidade, né? Porque você ficar com o outro e dar espaço para o outro é muito complicado quando se entra na escola. Eu não conheço ninguém. Quem são vocês? Por que eu tenho que dividir coisas que, de repente, na minha casa eu não dividia, né? Então, a socialização, a parte da linguagem, da oralidade, porque muitos estão começando a falar agora. Eu não tenho frases ainda. Então, tudo isso, ela entra como seu objetivo de trabalho. Ô, Sandra, muitos pais, eles ficam assim, com peninha, né? Muito pequenininho. Não vou colocar meus filhos na escola tão cedo. É importante, é melhor a criança ir para a escola mais cedo do que ficar em casa? Pela Porque criança de hoje sim. Pela criança de hoje Nós estamos falando de criança do século XXI. Nós estamos falando de criança que domina um computador, domina um celular, né? Então, por que ela não teria um ambiente pedagógico, porque eu não estou tirando aí a responsabilidade e a importância da família, mas por que não um ambiente pedagógico onde ela possa ser mais desafiada, dentro das possibilidades dela de repente, 1 ano e 2 meses? Ajuda a desenvolver mais rápido quando coloca mais cedo? Não, eu não colocaria o desenvolver. Ajuda a ampliar esse mundo dela mais cedo, porque desenvolver, ela já vem com grande parte, né? Nós vamos ter um foco e um olhar como profissionais, como pedagogos e não como pais, ou como pediatras, né? Então, nós vamos juntar, na realidade, 2 coisas, a aprendizagem e o desenvolvimento. E aí, sim, a gente vai fazer o nosso trabalho. Porque fica a dúvida, né, Malu? Os pais, eles têm a dúvida de colocar cedo. A partir de quando, né? Eu achei que fosse 4 anos, 5 anos, entendeu? 1 ano e 2 meses. Hoje eu vejo uma criança de 1 ano e 2 meses. Não, você não pôs para a escola ainda? Tem que ir para a escola. É verdade. Porque, né, é outro mundo, né? Agora, eu queria saber da Magali, quando a criança vem, ou o aluno vem 1 ano e 2 meses, ou até, porque isso é recente, né? Antes eram
pouquinho 2 mais... anos. 2 anos. Vamos supor, então, que você já pegou criança de 2 anos. Quando você pega essa criança que está na escola desde os 2 anos, faz a diferença no seu nível? Total diferença, porque uma coisa é você ter a vivência com o adulto, e outra coisa é você descobrir o mundo com crianças da sua faixa etária. Eles vão descobrir juntos, né? Ah, é diferente, Magali? Totalmente diferente, porque o afeto da família... Não estou dizendo que isso não seja importante, lógico que sim, mas a escola tem esse olhar profissional para dar oportunidade para que a criança descubra. Então, ela vai descobrir com o material, com os instrumentos que a escola vai oferecer, junto com outra criança. Criança precisa de criança, já me Com falava minha avó. certeza, com certeza. É Não isso adianta mesmo. o adulto ficar lá brincando, tentando ensinar, não. Não, Criança porque às precisa de vezes até criança. antecipa sem querer alguma situação, e com a outra criança eles vão experimentar, eles vão vivenciar de fato, né? Olha isso. Às vezes você antecipa alguma coisa. Olha o perigo. É o que a Sandra estava falando. Tem perigo de o adulto querer brincar com o filho e antecipar alguma fase, alguma coisa que ele não está preparado. E na escola é o ambiente saudável, né? Para que... E na verdade, assim também, né? Não é só essa questão da convivência, porque quando a gente está falando dos níveis aqui, a coordenação é dividida dessa maneira pela organização. Mas a gente não vê os níveis de forma estanque, assim. Todos os níveis andam, né? A elaboração do material didático, a produção gráfica do nosso material, tudo leva em conta o que aquela criança, aquele aluno precisa em cada faixa etária. Então, é um estudo. Os autores, quando vão montar o material didático, levam em conta o que aquela faixa etária precisa, o que vem antes e o que vem depois. Então, tem toda uma continuidade. Então, o Grupo Objetivo Unip tem essa preocupação. A gente tem essa preocupação de atender todas as idades e não separadamente. Então, assim, não é que termina o primeiro ano, começa o Fundamental 1. É uma continuidade. Além de existir, desculpa, a passagem, né? Os meus vão para a Magali, então vamos conversar a respeito deles. Né? Vamos mostrar, vamos fazer uma leitura de cada um para verificar exatamente todo esse potencial, todos aqueles que necessitam de algum tipo de auxílio, ou seja, todo mundo precisa se falar para que não exista furos de um nível para o outro. Mas, por exemplo, quando vocês se reúnem, que vocês se reúnem sempre toda quarta-feira? É isso? Nada, praticamente todos os dias. Quarta é uma formalidade, vamos dizer. Não, mas existe assim, por exemplo, tem alguém, não tão pequenininho, mas aqui ou aqui, que você já fala, nossa, olha, aquele aluno, ele tem esse talento. Você já passa para ela, quer dizer, ela já está esperando. Existe um olhar para todos os níveis? Existe um olhar, claro. A Magali lembrou bem, há uma continuidade. Não é porque somos coordenadoras de níveis diferentes que o aluno é diferente nos níveis. Eles vão seguindo sem pensar nessa divisão. E nós também não temos que pensar que não há uma divisão, há uma continuidade, como a Magali falou. E já falando, o Malu, tem uns alunos lá que vão para o lado olímpico. Olha, se prepare. Claro, tem essa geração que está chegando. Tem. Claro, isso começa lá no Fundamental 1. Né? Aguarde que está chegando. E não é à toa que várias Olimpíadas acontecem de um tempo para cá, desde o Fundamental 1. Astronomia, robótica, informática. Então, está começando cada vez mais cedo, né? Nessa hora, não é à toa. Nessa hora, ele já tem mesmo, vamos dizer, como participar. Claro, são coisas adequadas ao nível deles. Mas já vão desenvolvendo. Eles chegam muito mais adiantados do que um que não participou, por exemplo. E a gente fala Olimpíada. A Olimpíada é um desafio, é um jeito de o aluno avançar. Quer dizer, ele não estuda só o que tem na sala de aula. Ele estuda vai evoluindo, além, vai evoluindo. Pegando o gancho aí desse assunto, Malu, eu queria chamar o VT5, que são Olimpíadas Científicas nas séries iniciais. Olha lá, Magali. Gente, olha lá. Então, olha, como a Malu falou, nós temos as Olimpíadas no Fundamental a partir do 2º ano, a Olimpíada de Robótica, Astronomia e Informática, e os alunos têm também algumas atividades, mesmo na educação infantil e no Fundamental, que já vão trabalhando esse despertar pela ciência, pela curiosidade. Então, quando eles chegam no Fundamental, que nós apresentamos as aulas das Olimpíadas, eles se inscrevem conforme o interesse deles, né? Nada é obrigatório, eles vão se inscrever na área que eles se interessem.
E a maioria se interessa por mais de uma área, inclusive. Alguns participam das Olimpíadas Científicas, outras das esportivas e científicas, outros da parte de artes e Olimpíadas Científicas também. Então, a gente tem Esse incentivo, leque, né, que a gente está falando, exatamente, Ô, Magali, agora uma curiosidade. Se o aluno é um aluno medalhista, como a Malu sempre coloca, ele aí, por exemplo, ele pode ser na área de astronomia, de matemática, ele pode misturar as áreas? Com certeza. Já nessa idade? Muitas vezes a gente vê o mesmo aluno no festival de música se destacando, na Olimpíada Científica, né, no esporte. Normalmente eles têm oportunidade na escola e participam de coisas variadas, propostas variadas. Não é aquela coisa, entendeu, focada num... E se o aluno talento quiser só. uma área também específica, a gente também dá algo a mais para ele naquela área que ele tiver interesse. Então, o interesse dele é respeitado e a gente dá oportunidade para o que ele precisar. Ô, Cecília, aí chamando também para a sua área, também no sentido de desenvolver as múltiplas habilidades dos alunos, né? Eu acho que o objetivo tem essa característica mesmo, né? Ele abre esse leque de forma bastante abrangente, né? O que a gente, hoje, falando a todas as famílias que estão nos ouvindo e assistindo, essa preocupação pedagógica do objetivo é fundacional, né? Que, na verdade, é uma escola que nasceu com um caráter científico de fazer com que o aluno receba o melhor que o mundo adulto, o mundo profissional pode dar para o seu próprio desenvolvimento. O que é importante a gente ver? Que o objetivo ele trabalha o conhecimento, a transmissão dele e a construção desse conhecimento no aluno de uma forma muito completa e, ao mesmo tempo, cabal. Vem desde o infantil, vai até o ensino médio, para a universidade, a aquisição de conhecimentos e instruções que servem para o resto da vida, fundamentos, né? A gente coloca muito fundamentos da aprendizagem nesse processo todo. O que é importante também? É uma escola que consegue, vamos dizer assim, ser muito profissional há anos. Por que a gente percebe isso? Porque o aluno ele se transforma conosco, desde que ele começou pequenininho até o seu desenvolvimento mais na fase adolescente, ele se transforma em alguém muito capaz. E isso é uma devolutiva que a gente dá às famílias, dessa confiança no nosso trabalho. Estamos muito unidas, sem dúvida, todos os níveis se conversam, se falam. A palavra continuidade ela é necessária não só pela faixa etária, que eles vão crescendo com a gente, né? O que a gente tem a preocupação e de uma forma tão afetiva é fazer o melhor que a gente pode por cada um. Isso são as nossas competências, né? Nesse sentido, o aluno talentoso, ele está ali nas nossas fileiras e a descoberta desse talento, esse foco, para onde você quer caminhar conosco, e essa capacidade que a gente tem dado aos profissionais de ponta. Então, ou seja, você tem um domínio daquela ciência, você é apaixonado por aquela ciência, mas muito mais do que ter uma ciência, a gente é apaixonado pelo aluno, pelo crescimento dele. Então, esse olhar carinhoso, esse olhar de aposta no aluno, é o que a gente faz pelas essas famílias. Quer dizer, a gente aposta no seu filho, na sua filha, a gente aposta nesse aluno que você está investindo na gente, mas a gente também quer dar o melhor que a gente pode. E nisso vem essa compensação, vamos dizer assim, que são as séries finais, né, principalmente no fundamental e no médio, de a gente ver essa construção, né? Juntos a gente percebe onde chegou esse aluno. E hoje é importante também que eu estava pensando aqui, conforme a gente ia conversando, que a gente tem a linguagem, né, o léxico pedagógico, ele ampliou. Né? Todo o léxico de disciplinas, a gente pode dizer assim, que existe agora umas palavras novas, né, no mercado, como, por exemplo, ambiente de cooperação do ponto de vista de empreendedorismo, de influência digital, de sustentabilidade. A gente pode entrar muito nessas áreas hoje para conversar um pouquinho com essas famílias, para dizer como é que a gente desenvolve o talento do seu filho no século XXI, como disse a Carolina, no terceiro milênio, de uma forma muito clara, né, como a gente vem trabalhando desde sempre, mas também com o composto de inovação, de interferências, de estudo, de aprofundamento. E nessas séries, né, finais do ensino fundamental, a gente percebe muito como a escola amadureceu junto com seus próprios alunos e profissionais no sentido de investimento no talento. Então, a gente colhe, sim, muitos frutos, né, nas séries finais, que vêm lá dos nossos alunos pequenos, e
dos nossos alunos que, vamos dizer assim, o portento vem vindo já. E esse sucesso todo aí nas Olimpíadas e em tudo é fruto desse trabalho de anos, né? Não vem só, né, de uma fase final do ensino fundamental. É porque as pessoas perguntam, né? Eu agora, assim, mais próxima do objetivo, conhecendo mais o trabalho de vocês, né? Porque antes eu só ouvia falar. Agora eu conheço mais de perto e as pessoas perguntam: qual é o segredo do objetivo, né? Por que tem tanta medalha? Porque começa desde a base, né? Vocês começam a trabalhar desde a base, a desenvolver. Isso faz parte da forma como o Digênio pensou, né, Malu? Exatamente. Lá de trás, vamos desenvolver o talento, não é isso que ele pensou? Exatamente, desde o início da escola. O cuidado com os superdotados, com os talentosos, desde o primeiro ano da escola. Desde o primeiro ano do objetivo? Desde o primeiro ano do objetivo, já essa preocupação em oferecer o máximo de oportunidades para que cada um desenvolva aquilo que ele tem, né? Qualquer que seja a habilidade ou competência, sempre a intenção foi essa. Ele pensava sempre no aluno como um todo, né? E tem mais, não é só a atividade em si. A gente pensa no material didático. Eu digo, o material didático, ele é feito especialmente para aquele aluno ter seu estudo organizado. Então, ele tem a aula, o professor da aula, ele tem no material dele, tem os exercícios que faz com o professor. Claro, os pitiquinhos têm lá as suas atividades, depois vem vindo, né, as aulas todas organizadas, as tarefas de casa correspondentes, todas no seu caderno de tarefas. Tudo isso com o auxílio do site, do online, de aulas online. Sim. Eles têm as aulas todas gravadas, então, se não entenderam bem, eles podem recorrer a isso. Se eles tiveram que faltar por algum motivo, eles têm lá as aulas gravadas. Eles têm a resolução dos exercícios todos. Eles têm todo o conteúdo de todos os níveis disponíveis. Isso é a base. A base deles. Né? Sem isso, também não daria para desenvolver talento. Tem que ter o material, tem que ter o professor. Então, são professores altamente capacitados, eu posso dizer isso. Treinados constantemente. São professores dedicados, que gostam, né, do que fazem, que têm condição de fazer com que o aluno compreenda cada assunto, né? E que esses professores também são muito atentos aos possíveis talentos lá, a descobrir o que os alunos, mesmo porque eles ficam falando, eles próprios nos dizem: quero esse livro mesmo? Tal, puxa, eu li esse livro. Podia marcar mais uma aula disso? Podia gravar. Eles próprios vão demonstrando. E, claro, se você dá a oportunidade de descobrir por todas as atividades que a gente tem, muito mais fácil. Mas é um aluno que já tem um estudo organizado, ele não tem que ficar procurando um jeito de estudar. Claro que eles encontram um jeito de estudar com o nosso... Já com o que tem. Com o que tem, já essa forma de organização, com os recursos todos. E daí para frente as atividades, não é? Então, é todo um conjunto, né, de preocupações e de ações, de uma turma espetacular, que são todos, né, voltados a isso. Então, o aluno é atendido naquilo que ele precisa, que ele quer, né, em cada nível. Acho que isso é bem importante que a Malu falou, porque muitas vezes, quando nós falamos dos talentosos, muitas pessoas pensam que a nossa escola só atende pessoas que têm só as altas habilidades. É verdade? As pessoas pensam, muitas pessoas procuram, pensam assim. E como a Sandra falou, a família sente essa continuidade do curso, então ela não está saindo para o primeiro ano com algumas dificuldades, o segundo já recebe dando essa continuidade, então a família percebe que as equipes trabalharam juntas, tem uma conversam entre si, conversam, então não vai partir do zero, vai já trilhar esse caminho no processo, na etapa que estiver. E outra questão também que a Malu falou que é bem importante é a opinião dos alunos. Isso também é uma marca do objetivo. Nós sempre ouvimos a opinião dos alunos e consideramos muitas coisas foram aprimoradas e ainda são, né, Malu? Sim. Considerando a opinião dos professores e dos alunos com também, conversando com eles. Aliás, a gente até fala, daqui a pouco a gente fala mais, mas o objetivo
Objetivo Integrado, até você estava me contando uma vez que surgiu assim, né? Porque eles queriam mais. Eu quero mais. Quero Foi, mais, né? já estavam aí. Agora queremos uma escola pra gente, só pra gente. E Foi aí que surgiu o ouvindo Objetivo os Integrado, né? alunos, claro. Ninguém melhor do que eles, né? Para dizer, isso é melhor para mim, eu estudo melhor assim, eu aprendo mais assim. Aquele mesmo que tem alguma dificuldade, se vocês fizerem assim, ou, por exemplo, derem oportunidade da gente assistir mais vezes a aula, isso nos ajuda. Tá lá, claro, né? Preciso de um material com mais exercícios fáceis, depois nos mais difíceis. Vamos lá. É assim que a escola realmente atende a todos, né? Ô Magali, eu queria puxar esse outro assunto que você falou, não só das altas habilidades, eu acho que isso também é um assunto importante, claro, mas também da inclusão, né? Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, mas aí no outro bloco eu queria que a gente já começasse com o tema da inclusão, né? Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Ranking Universitário confirma. A Universidade Paulista Unip, há 6 anos consecutivos, é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. Estamos de volta conversando com as coordenadoras e tentando mostrar um pouco para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, como o Objetivo desenvolve o talento do seu filho. Aspectos importantes já foram abordados aqui, né, Malu? Exatamente, Silvia. E no bloco anterior, a gente entrou no tema da inclusão. Magali, eu queria saber como é que o Objetivo desenvolve o talento desse aluno que precisa da inclusão. Então, Malu, a nossa escola é bastante inclusiva, porque a gente atende às necessidades de cada aluno. Então, tanto aquele que tem dificuldade, como aquele também que tem altas habilidades. Acho que tem uma coisa importante aí, pegando o gancho da Magali, é que, e a Malu também já havia falado sobre os nossos professores. Todos os professores, eu acho que isso também já vem desde a formação do Objetivo. Ele não vê o aluno como número, ele tem uma leitura de cada aluno, ele precisa ter. Por exemplo, eu tenho um objetivo a ser atingido, mas eu também preciso saber como cada aluno meu está caminhando para chegar até esse objetivo. Ou seja, eu vou ter o conhecimento de cada um. E eu tendo conhecimento de cada um, eu posso fazer exatamente o que a Magali está falando. Certo. Né? Eu posso verificar quais as necessidades, quais as possibilidades de cada um e atendê-los dentro disso tudo, desse universo de necessidade, de possibilidade. Ou seja, a família vai descobrir que nós estamos falando do filho dele. E não de uma outra criança. Que é o que isso o pai é uma quer. leitura. Exatamente. O pai quer exatamente isso. Isso que é o importante. Só que isso começa aqui e vai continuando. Falando nisso, né? Vamos ver mais um VT? A rotina. Deve ser bonitinho, né? A rotina do primeiro ano. VT2. VT2, vamos ver. Deixa eu marcar aqui. Vai, Sandra, é com você. Não. Olhando, parece só bonitinho. Mas, se você perceber, em cada atividade dessa, existe um grande objetivo por trás, né? Então, se eu estou num tanque de areia, como já passou uma foto, isso não significa que eu esteja vendo apenas o lado lúdico, apenas o brincar, que é tão importante nessa fase. Significa que eu esteja também trabalhando a parte motora da criança, né? No chão, a gente costuma dizer que acontece toda a parte concreta, tudo aquilo que depois vai para o papel, vai para a parte gráfica, vai para o material. Sensacional. Né? Então, por exemplo, nossa, essa criança ela está fazendo um alinhavo, ela está com uma talagarça? Está. Isso é uma parte motora. Para ele chegar a essa agulha, ele começou com um cabo de vassoura na mão.
Ei, que lindo. Porque também existe um processo motor, né? Educa a sensibilidade também. Você educa essa mãozinha... Habilidade. Né? É a mesma coisa. Pensa numa criança quando ela nasce. Ela nasce, ela já não senta. Ela vai aos poucos, a primeira coisa que ela faz é levantar a cabeça. E de levantar a cabeça é que vem o sentar. A criança, em termos motores, é a mesma coisa. Para ela chegar a isto aqui... A segurar um lápis, a segurar uma caneta. o lápis ou a segurar aquela pinça, ela tem que ter passado por todas as fases que começam na fase inicial, até chegar ao primeiro ano, como vocês viram, com a talagaça e a agulha. Essa é uma interação muito importante que acontece, né? Principalmente arte, desenvolvimento já, né? Da parte lúdica é muito importante, né, Sandra? Existem várias coisas que, inclusive, a base coloca para não deixar que fique algo obscuro em cima sobre essa educação infantil. O lúdico, o brincar, ele é extremamente importante. A criança precisa, desse lúdico vem as relações. Então, ela precisa disso. Precisa ela brincar? Precisa brincar. Ela tem que brincar sozinha, ela tem que brincar com outras crianças, ela tem que brincar com objetos. Daí vem a socialização, daí vem as regras, daí vem o por favor. Agora é minha vez, como é que eu faço? Vem os desafios. Esse é o lúdico que a base nos coloca. Outra coisa é o educar e o cuidar. Por muito tempo existiu uma frase: a educação infantil é para cuidar. As professoras, que eram consideradas tias, elas mais cuidavam do que educavam. Nós temos hoje as duas coisas. Eu educo, mas eu cuido. Esse cuidar é o afeto também. E também é a outra parte o cuidar saúde, o cuidar temperatura. Está frio, está calor. Nossa, vamos tirar o casaco? Vamos colocar o casaco? Só cuidar, isso já é um ensinamento, sim, isso né? daí tudo é afeto. Isso daí é tudo... eu estou com você. E isso é muito importante na educação infantil. Você tirou da casa, você tirou da família. Tudo é olhado, né? Tudo tem que ser olhado. Tem um porquê. Porque senão eu vou fazer alguma coisa que lá vai fazer falta. Porque começa a fazer falta mais ou menos 4º ano, né, Magali? 3º, 4º. Começa a fazer falta o quê? Se alguma coisa me escapa, enquanto educar, enquanto cuidar, ou seja, dentro de tudo aquilo que faz parte da educação infantil, do cognitivo, do social, do emocional, do afetivo, enfim, qualquer um desses. Se faltar aqui, quando chegar na Magali, no Fundamental 1, ele vai ter uma pequena falha. Ele vai precisar daquilo. É processo. Então, esse infantil tem que ser perfeito. Esse infantil, ele tem que olhar a criança aos 2 anos, a 1 ano e 2, aos 2, aos 3, aos 4, aos 5, aos 6. Porque cada faixa etária, você tem um conjunto de habilidades. E eu preciso dar conta. Se eu não estou dando conta aos 2 anos, eu preciso ver o porquê. Eu, professora, o que aconteceu? Deixa eu olhar o meu planejamento. Olha a importância do professor nessa Sim. fase, né? Deixa eu olhar a criança, deixa eu olhar a rotina de dentro de casa, não a nossa rotina na escola. Deixa eu ver se as duas estão se complementando. Deixa eu conversar com os pais. E aí, se ficar alguma coisa, não que não possa ficar alguma coisa para o próximo ano, lógico, né? As crianças estão em desenvolvimento. Então, eu converso já com a outra professora, olha, caminhamos até aqui precisamos de mais desafios, de um apoio maior, de uma parte afetiva, de uma segurança emocional. Por isso que a gente chama de processo.
Ô, Cecília, eu queria puxar da Carule, lá de 1 ano e 2 meses, eu queria dar um salto para falar do cuidado. Ela falou desse aluno que é cuidado. Como é que, por exemplo, no seu nível aí, nós estamos falando de aluno de quantos anos? De 11 a 15, aproximadamente. De 11 a 15. Como é que se cuida de um aluno? Como é que o objetivo recebe e cuida desse aluno dos 11 aos 15 anos? Olha, a pergunta é bem abrangente. O que a Carule falou para o infantil, ele se aplica a toda e qualquer idade. Impressionante, né? Por quê? Porque se trata de respeitar o ritmo e de incentivar, estimular que esse aluno se desenvolva, que descubra as suas habilidades e que nessa fase é uma fase onde essas habilidades vão se firmando e vai ajudando o aluno a construir o seu fazer-se no mundo, o seu estar no mundo, a forma quem ele é e como ele atua nesse mundo, o que ele quer deste mundo. Isso também abrange a parte científica, vamos dizer assim, a sua capacidade de entender o mundo através da ciência. Uma coisa importante aí é uma faixa etária onde a alegria e a curiosidade estão muito presentes. Faz parte do adolescente e do pré-adolescente esse prazer de viver em conjunto. Ele já descobriu o outro, ele já veio vindo, vamos dizer assim, com essa descoberta da importância do outro na sua vida. É quando eles montam seus grupos, né? Quando eles começam a buscar uma identidade, principalmente voltada para o mundo lúdico, do entretenimento. Quer dizer, continua o mundo lúdico. Gostam de passar o tempo juntos se divertindo. Lúdico, ele vai para presente em todas as faixas, até na vida adulta. Se você para de se divertir com a vida, ela fica, aquela situação em si mesmada, o mundo fica sem graça, né? Então, o espaço da alegria na escola, que é a nossa Malu especialista, é o espaço onde o adolescente deve encontrar nesse momento, vamos dizer assim, desse arranque intelectual também, esse momento prazeroso de conviver. Ô, Cecília, esse cuidado do professor que você diz, os nossos professores hoje vêm da sua fundação. O Objetivo tem essa característica. O professor, ele é apaixonado pelo que ele faz. Esse é o espaço desse professor no Objetivo. Só tem espaço para aquele professor que acredita, né, no aluno, que acredita na sua capacidade de formar esse aluno e, ao mesmo tempo, melhorando cada vez mais, né? Essa é a nossa proposta. Ontem mesmo, numa solenidade de formatura, sempre me perguntam, né, como é que faz o Objetivo? Faz, sim, formaturas lindas, de encerramentos de ciclos e passagem para o próximo, né? Um professor dizia, né, eu tenho 40 anos, no seu discurso de patrono, mas eu me considero sempre com 17 quando eu estou com vocês. Vocês são a razão do qual eu me tornei um professor de Química, hoje no ensino médio, brilhante, e por isso, eu sou apaixonado pela Química, mas muito mais por vocês do que pela Química. Emocionante escutar isso de um professor, né, que já está na casa há uns 15 anos aproximadamente. Então, esse olhar, esse cuidado, ele permanece. E eu vou dizer também isso, né? Ele vem tão bem formado dos primeiros anos do fundamental e do infantil, que esse aluno no 2, além de ser delicioso trabalhar com ele, né, é uma forma muito enriquecedora para todos nós, quando a gente vai vendo que o processo de aquisição da ciência, vamos dizer assim, da vivência, da construção do intelecto, está acompanhada de uma harmonia dessa personalidade. É um aluno feliz. Ô, Cecília, eu queria pegar esse gancho seu de feliz e queria pedir para rodar o VT10, que é justamente essa coisa da convivência em grupo e da alegria. E aí nós estamos falando da LARC também, que é sempre essa ideia do conjunto. É o VT10, vamos lá. Aí a gente está assistindo uma das provas da LARC que chama On Stage, é no palco. Então, existe toda uma performance do aluno artística em torno de um insight tecnológico de base. Aí. Então, o que vocês estão assistindo é o primeiro lugar no Brasil, né, da fase latino-americana da RoboCup, que chama Olimpíada Latino-Americana de Robótica de Competição. E a gente participou em 3 modalidades, né? Na verdade, foram 4 modalidades, sendo campeões, nós somos campeões em primeiro lugar do BR, da Brasileira de Robótica, da categoria On Stage, fomos prata no soccer, no futebol de robôs, e menção honrosa no que a gente está vendo agora aí do resgate de vítimas B, que é o nome, Rescue Maze, resgate de labirintos, né? Aí a premiação dos alunos da UBR,
A gente está acompanhando aí também. A gente ganhou o troféu Maker, uma segunda equipe também da Brasileira de Robótica. E agora subindo ao pódio o soccer, que foi o prata, como eu disse, né? Futebol de robôs. A maioria desses alunos estudaram com a gente desde o infantil. E alguns já estão nas fases finais do ensino fundamental e no médio, né? A ideia do grupo, né, Isso. Cecília, que você falou que eles aprendem muito em grupo, né? Hoje, todos os desafios, praticamente, do mundo acadêmico, eles promovem e testam sua capacidade de trabalhar em equipe, que é um dos itens básicos do nosso trabalho, que é o espírito de cooperação e colaboração entre eles. Esse caso aí, lá, que é fundamental, premiadíssimo, né? Fundamental. Então, até a gente pode dizer assim, mas como é que o objetivo mede o seu aluno? É através de nota? Tem só provas? Não, existe toda uma programação, né, totalmente fundada no conteúdo, onde o aluno consegue, a gente consegue ver a produção desse aluno no passar do seu ano acadêmico. Então, não são só as provas. Provas são importantíssimas. As provas são algo como, assim, vamos ver o que eu sei, o que eu assimilei, estou te dando uma resposta sobre isso. Mas o processo de promoção do aluno ele é vastíssimo. Entre eles são os trabalhos em equipe, sem dúvida, né? Onde a colaboração é muito importante. E já que a gente partiu para esse lado aí, vamos voltar para o ensino fundamental 1, para falar justamente desse início, né, da robótica nas séries iniciais e o Thor. Vamos para o vídeo 7? Algumas atividades de programação já começam a acontecer lá na educação infantil primeiro ano, né, Sandra? Sim. E eles vão trabalhando em matemática, em outras áreas também. A tecnologia está presente em várias disciplinas, né? Então, a gente trabalha no horário regular das aulas com a iniciação de robótica com o infantil e as séries iniciais do fundamental. Temos também como atividade no contraturno para os alunos. E, a partir disso, eles podem participar do torneio objetivo de robótica, que é o Thor. Então, aí nas aulas, eles estão... no vídeo dá para assistir eles em aula e também nessas atividades, aí com as equipes participando. Todas as atividades têm esse caráter cooperativo que a Cília mencionou, que é o que as Olimpíadas de Robótica buscam também, né? E é nessa fase que começa a mexer com a robótica? Com o quê? Os 6 anos? Na 5 educação anos? infantil, primeiro ano, já tem atividades de programação, atividades práticas, vivências que já vão despertando, né, Sandra? Já tem pequenininho? Sim. Quando eu estava prestando atenção no que a Cecília também estava falando, né, da cooperação, do trabalho em grupo, já começa na educação infantil também. Sim. Esse trabalho em grupo, né? E quando você pensa nessa parte toda tecnológica, você tem que começar, você tem que ter uma iniciação aos 6 anos, principalmente, para que eles tenham condição vamos dizer, de crescer os olhos para, a partir do 2º ano, enfrentar todo esse desafio, porque a criança gosta de ser desafiada. Ela precisa disso. E o que eu sinto é que o objetivo ele tem um diferencial em relação a essa parte tecnológica, né? É do objetivo isso. Essa influência digital, né? A fluência e influência, como a gente chama de comunicação digital. O objetivo nasceu já com um alto nível de comunicação entre o que ele faz para chegar no educando e na família. Então, não existe objetivo sem a palavra comunicação. É muito importante isso. Hoje ela é digital. Ontem ela podia ser o telefone sem fio, né? Podia ser a gente teve o projeto INSAT, né? Que era do ensino satélite, pioneiro nisso, né? Nos contam desde a fundação como o Digênio colocou em sala de aula a primeira situação de lousa digital eletrônica, né? Nos primórdios. É algo muito inerente à nossa metodologia e pedagogia. E por quê? Porque o objetivo acompanha os sinais do tempo, né? Ele se adianta. É uma escola que olha para o futuro sempre, né? A gente já está, vamos dizer assim, o que a gente vai fazer daqui a 5 anos? A gente já está pensando nisso, né? Os países desenvolvidos sempre trabalham com uma margem de planejamento, né? Se a gente pode dar um nome para a nossa equipe, talvez a gente podia dizer isso, né? É uma grande equipe que planeja.
Nada sai por acaso, não é verdade? Sim. Posso dizer para as nossas colegas. Planeja, avalia e replaneja o tempo Exatamente, todo, né? A palavra, a gente costuma até brincar, Magali é expert em checklist, né? A gente tem que também ter o feedback das nossas ações. E são imediatos, né? Acabou um grande evento, ou mesmo no dia a dia da sala de aula. O que aconteceu? Qual foi a produção daquele momento? Aqueles 50 minutos, 1h30, 2, que aquele professor está com aquele aluno. Houve uma produção? Hoje a palavra na moda é a entrega. O que eu entreguei? Né? Ou seja, o que a escola entregou para a família, também o que esse aluno entregou para a escola. Né? São entregas do quê? De produtos, de situações assim. Houve uma eficácia, houve uma realização, houve ali uma excelência. Né? Quando a gente trabalha em ensino, trabalha com escola principalmente, você entrega para a família o produto daquilo que é o tesouro da vida dela, que é a criança e o adolescente. Então, os tesouros estão conosco. Como a gente investiu nisso? A gente multiplicou isso, né? Essa confiança que a escola colocou, que os pais colocaram na nossa escola. E esse ambiente de cooperação através da tecnologia é muito necessário. Os grandes campeonatos, né, os grandes torneios que a gente participa, tanto internos como externos, é o primeiro elemento a ser julgado. E como é que a gente percebe isso? Todo desafio tecnológico hoje, quando um juiz, um julgamento, o próprio robô vai funcionar, a pergunta que você faz é como ele foi feito, de que forma, qual é o objetivo alcançado por esse robô e como a equipe trabalhou para vencer esse desafio. Já não se fala como o programador trabalhou, como que o montador trabalhou, é como a equipe trabalhou, porque por trás de um robô sempre vai ter uma equipe. Né? Não tem só essa meta de você ter feito algo. O que eu acho incrível, eu fiz recentemente uma entrevista com uma pessoa que falou sobre a Revolução 4, né? 4.0. 4.0, né? Sim. Então, eu nem sabia que a gente já estava na Revolução Industrial 4.0. No caso, o objetivo teve o boom na terceira revolução, né? Quando colocou os computadores ali à disposição em sala de aula, que ele já deu esse boom. E agora, essas crianças do objetivo, elas estão preparadas principalmente os alunos científicos, né? Quando participam dessas Olimpíadas Científicas, eles já estão à frente de muita gente, porque hoje em dia, se não souber ler a tecnologia digital, ele é um analfabeto digital, né, Malu? A importância, fala um pouquinho da importância das Olimpíadas. Vamos para o VT14, para falar das Olimpíadas Científicas Internacionais, a importância do aluno hoje estar dentro desse processo, já dessa Revolução Industrial 4.0. Seu Luan veio com ouro da Ibero-Americana Latino-Americana de Astronomia, com o professor Júlio Klafke, que é astrônomo, né? Dá aula na universidade e no colégio, desde os pequeninos, conhece muito bem toda essa teoria e essa prática, né, da área internacional de economia. O Márcio e o Henrique voltaram com medalhas de ouro e prata. Que é recente, né? A Olimpíada de Economia é recente, né? Primeira, né? Nacional e a primeira mundial. Foi na Rússia. A primeira foi muito bem organizada, muitos países participaram. E o próprio país se colocou em terceiro lugar, né? Diante de tantos outros países participantes. Tudo aluno medalhista, né? Internacionais, eles voltaram com prata, segundo lugar da Robocup, da Canadá. Mundial de Robótica, né? Que é a Robocup. Também primeiro lugar em programação. Aí o Guilherme, junto com o Ibrahim, aí foi para o Torneio Internacional de Jovens Físicos. Esse torneio é excepcional. Eles defendem tudo o que estudaram, que pesquisaram, que montaram, experiências mesmo, oralmente em inglês, né? Esse é o Y. Esse é o YPT, Torneio Internacional de Jovens Físicos. Guilherme. Que é difícil, porque eles têm que defender tudo, né, A equipe no torneio nacional. Tá vendo? Vocês estavam falando de trabalho em equipe, esse trabalho é puramente em equipe. Otávio trouxe ouro da Ibero-Americana de Física, que foi lá em Porto Rico. Todos eles vêm desde pequenos, participando de Olimpíadas. Ontem,
Vai Ó, treinando. esse resultado ontem. Rio Platense. Fala um pouquinho. O Cauê foi para a Olimpíada de Matemática Rio Platense. O Matheus também. Voltaram esse final de semana. A Malu conhece todo mundo pelo nome, Malu? Não todos, mas Cauê. vão ficando em Olimpíada e vindo já nas atividades todas. Aí a gente conhece pelo nome. Mesmo de todas as unidades, porque eles não são de uma unidade só. É verdade. Mas já está chegando nos 7.000 medalhas, é verdade? Já passamos. Ai, nossa, 7.000. parabéns. Muito bem. 7.000 medalhas. Mais de 7.000. A medalha é um motivo de orgulho. O conquistar uma medalha, o chegar até uma Olimpíada estadual, nacional, depois poucos, né, são os que chegam numa Olimpíada internacional, porque realmente é assim mesmo, né? Começam muitos participantes e aquilo vai funilando. Afunilando, né? Afunilando. Nas internacionais são poucos. Quer dizer, esse contato com estudantes do mundo, para eles é excepcional. Eles se sentem participantes e sabem muito bem hoje o que é um mundo globalizado, porque não é só pela internet, pelo conhecimento, principalmente, que pode ser online, mas quando presencial em companhia, né? Presencial mesmo, quer dizer, conhecendo outros países, outros estudantes de outros países, eles dizem que aprendem muito. Essa convivência, né, Malu? E veem que aprenderam muito, por isso estão lá. E, claro, universidades no mundo inteiro buscam esses meninos que participam de Olimpíadas, todos querem. E você fala, eles já tem uma vantagem aí, né? Já. São escolhidos, né? Até para participar de universidades aqui do próprio país e de outros países, porque são já avançados, já aprenderam mais, já pesquisaram, já se dedicaram, já mostraram todo o seu conhecimento. Aí a gente vai falar das habilidades competentes, já escolheram mais ou menos sua área, concorda? Aí ele já sabe, sou das exatas, ou, enfim, da área que escolheu, ou da música, enfim, ele já sabe o caminho que vai seguir para a escolha, inclusive, da sua profissão. Isso é importante, só para complementar assim, para os pais que estão acompanhando esse programa, quando chega neste nível, né, do terceiro, já no final, no ensino médio, os alunos nem precisam fazer muita força, eles já são escolhidos pelas universidades. Exatamente. Tal a preparação que é feita desde a educação infantil até principalmente um aluno que participa de uma Olimpíada científica. Então, realmente, Exatamente. é uma preparação perfeita, Sem dúvida. maravilhosa. Sem dúvida. Sem dúvida. Quantas matrículas a gente não faz, quantas pessoas a gente não recebe, quando os pais já pensam, junto com o aluno, escolhem o objetivo com esse intuito, né? Eu gostaria Já sabe muito... que está o futuro Nossa, garantido. não só de futuro, eles gostam de estudar mesmo. São alunos estudiosos, que desenvolvem o gosto pelo estudo. Isso não tem preço, isso não tem hora. E como a gente diz, né, Cecília, Sim. eles encontram aí seus pares. Eles contam seus pais, né? Ficam felizes. O tempo e o espaço da alegria na escola é muito isso que a gente quer dizer. Eles encontram ali o que gostam, né? Que é o estudo avançado, os amigos, ou estudo na medida deles, né? Porque para uns Sem é mais dúvida. fácil seguir esse caminho. Outros preferem outras atividades, né? Outros estudos. Sempre eles vão encontrar aqui o que eles querem. Os seus pares, E às vezes eu E os seus pergunto, quando a pares. gente recebe os alunos aqui, eu falo assim, mas o que você faz nas horas vagas? Estudo. Estudo. Olha, a mentalidade é muito importante, criar uma mentalidade, o hábito de estudo. Essa palavra, senhores pais e mães que estão assistindo a gente, Então olha pra eles lá. ouvindo, essa palavra é importante, adquirir hábitos bons, hábitos de estudos. O hábito de estudo não faz uma pessoa ser obtusa, ao contrário, o estudo amplia os seus horizontes, né? Tem uma palavra até de Santo Agostinho, para quem gosta de filosofia e não só teologia também, que é isso, é o amor numa alma estudiosa. O amor numa alma estudiosa, ele é levado à enésima potência, porque o amor, ele é fortificado com conceitos sobre a vida e sobre a existência. Esse curtir a vida que a gente fala. Quando você tem uma ciência, você tem amor àquela ciência, principalmente, vamos dizer assim, uma aplicação a ela, você vê o mundo de forma diferente. Não é verdade? Quando você estuda o mar, você não encara o mar de forma diferente? Quando você estuda o céu, na ciência astronômica, o movimento, a inteligência aplicada a um robô,
né? Ou então eu gosto de nadar, gosto da água, eu gosto de cantar, gosto de tocar. Quando você descobre, desenvolve esse talento com seus pares, que são esses alunos, imagine a alegria que você não sente, o prazer. Então, o objetivo é um lugar que o aluno vai sempre melhorar em algo. Sempre ele vai melhorar, isso é importante. Ele vai desde aquele que quer passar o dia estudando e aquele também que divide o seu dia de estudo com suas outras atividades, vamos dizer assim, de forma harmônica. Que, aliás, nós vamos falar dessas atividades todas no próximo Aliás, bloco, né? Eles chamam esse período que estão ali com seus pares estudando de diversão. Você vê, eles vêm lá de uma Olimpíada, foi muito divertido. É divertido. É divertido, diversão e tal, é o jeito que eles expressam, né? Sem dúvida. Tanto que gostaram do estudo, da atividade, ou da Olimpíada, ou da prova, ou da competição. Não foi difícil, foi divertido. Divertido. E uma coisa tudo interessante, né, Malu? A gente vai e volta com eles de ônibus, do que seja para prestar a Olimpíada, normalmente é fora do entorno, né? Costuma ser fora de São Paulo também, da cidade. E o interessante é que eles voltam da Olimpíada conferindo o gabarito das questões. Então você pensa que já está cansado, fez uma prova de 4 horas, o que seja, vara ali discutindo as questões entre eles, né? Muito bonito isso. Bom, mas não só isso, né? Também tem artes, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e depois no outro bloco, Cecília, nós vamos falar do aluno do Objetivo também nas habilidades artísticas. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Estamos de volta, mostrando como o Objetivo desenvolve o talento do seu filho. Já falamos aqui de várias áreas e voltando também a uma mistura, né, Sandra Carulli, que é responsável pela educação infantil, a ARC. Vamos contar para as pessoas o que acontece nessa fase e o que é a ARC, né? Tá. ARC é a denominação de atividades relacionadas ao conteúdo. BT3, por favor. Então, o que acontece? É uma proposta de 6 meses. São 6 meses de trabalho, juntando a professora de sala, a professora regente, com os professores especialistas. E daí a criança participa, muitas vezes, até propondo um tema, mostrando um tema a ser trabalhado. Para vocês terem uma noção, nós já trabalhamos esporte, já trabalhamos literatura, já trabalhamos arte, países escandinavos. Ai, que legal. Então, você entra na história geral. Dos vikings? Sim. Opa! Índia. Nós trabalhamos toda a parte de histórias mesmo, de literatura, enfim, são outras propostas que saem das sequências didáticas trabalhadas ao longo do ano, isso para crianças de 2 a 6 anos, vocês estão vendo a parte de culinária, que pode entrar exatamente na história dos vikings, o que eles comiam, o que eles gostavam. Então, você pega um tema e disseca esse tema dentro de todas as antigas disciplinas da educação infantil. Então, a parte motora dos vikings, o que é que eu posso, enquanto professor de educação física, colocar? Quais eram, de repente, o que as crianças brincavam? Né? Naquela época. Exatamente. Tá, que tipo de vestimenta, que tipo de utensílio, enfim, eles entram nesse universo de acordo com o tema e no final de 6 meses existe uma apresentação aos pais de todo o trabalho, de todo esse processo de trabalho explicado pelas crianças. Ô, Carulli, e aí já é uma expressão até que a Cecília usa bastante, que é o conhecimento de mundo. Aí você está dando pontapé nesse conhecimento de mundo? Não, o pontapé eu já dei. É um outro pontapé aí, eu diria. Sei, já é um segundo. Na realidade, é assim, o pontapé é dado a partir do momento que ele entra na escola. Tudo dentro da educação infantil existe uma intencionalidade educativa.
Então, nada é feito por um acaso. Por isso que eu tenho uma rotina de trabalho. Além da criança precisar dessa rotina, você tem objetivos a cumprir dentro de cada área, tá? Dentro daquela faixa etária, então o pontapé já foi dado. Agora, como ela precisa de desafio e como eu estou educando e cuidando para algo maior, ou seja, para a vida, ou seja, para o Fundamental 1, esses desafios eles têm que aparecer na vida dessa criança de diversas formas. Não é apenas... Vamos pegar o exemplo da linguagem. A linguagem eu não vejo com a criança apenas escrevendo. A linguagem é isso, é quando ela constrói. A linguagem é quando ela pinta ou quando ela está na tela de um computador. Eu transfiro o papel para a tela do computador. Então, esses desafios é aproximar a criança cada vez mais de objetivos maiores. A natação é uma outra parte, a educação física, Tudo o corpo, junto, né? é tudo junto. Você não consegue dividir, a criança ela não é dividida. Você tem que olhá-la de uma maneira total e desenvolver totalmente. Ok. É muito lindo, né? Eles brincando, que é uma coisa linda essa idade, né, Carolina? É uma coisa preciosa, né? pelo que tem atrás disso tudo, né? Existem 3 coisas que eu acho fundamental na educação infantil, que eu acho que os pais precisam saber. É o ser feliz, é o ser acolhido e o ser respeitado. Isso em todos os itens, pedagogicamente, o cognitivo, o emocional, é isso. Agora, no ensino fundamental, Magali, também tem a parte desse... Eu acho tão bonitinho o FAQ, cada coisa mais linda, né? Mas antes da gente falar disso, você quer falar do Spelling Bee? É importante essa parte de desenvolvimento da criança no Spelling Bee, é isso? Sim. Do inglês? Então, no inglês, a gente tem o concurso de soletração, que é o Spelling Bee, e, na verdade, é um trabalho também com autonomia, porque eles vão participar de uma competição em outro idioma, mas eles também têm o apoio dos colegas, eles têm o apoio dos professores, e essa autonomia também é dada uma continuidade, porque as crianças no primeiro ano têm a aula, o seminário que eles fazem já, né? Então, o Spelling Bee também tem esse caráter, além da oralidade, além da vivência em inglês e de todo esse trabalho com o idioma, essa questão da autonomia. Ô Magali, aí pegando esse gancho do idioma também, que vai mexer com a área da Malu, eu lembro que os alunos olímpicos, eles sempre disseram isso para a gente, que o inglês para eles poderem se comunicar em inglês, falar isso diante de um juiz com o aluno olímpico, que isso é fundamental. Mas começa desde o início, essa convivência já com o idioma, né, sim, Magali? Sim, a oralidade presente em todos os níveis, né? Eles vão trabalhar essa questão dos diálogos em inglês, mas os textos vão aumentando, né? Os textos do segundo ano são menores e menos complexos dos que a gente tem no 5º ano, e isso tudo tem essa continuidade. Então, os meninos vão tendo essa oportunidade no decorrer. A gente está acompanhando essas Spelling Bee, para quem tem imagem, né? Como nos Estados Unidos, que eles fazem aqueles concursos, tem que falar em... Eles vão soletrando em inglês. Eles estudam e tem toda a torcida, né? Eles estudam e tem os 3 finalistas de cada turma. Depois de cada série, no período, os alunos que não se classificam para as finais ficam como tutores dos colegas, ficam ajudando. Então, não é porque não foram até a final que deixam de ser prestigiados também. Então, é um trabalho bem de cooperação também. Primeira vez que eu fui assistir um Spelling Bee, já chegou, eu não lembro quem era a menina, mas já chegou com um santinho, sabe, com um coisinho, olha, torce por mim, torce em mim. E aí, quem acompanhou, vê essas faixas, vai, Júlia, vai não sei o quê. Porque é desse jeito, é uma torcida danada, é uma proposta maravilhoso. que acontece a partir do 3º ano, mas o 2º ano apresenta um poema, uma música na final para contemplar os colegas, é bem bacana. Olha, e também, agora eu queria também já puxar o assunto do FAQ, Magali, e o concurso de poesia. É o vídeo 8, e eu queria que você falasse também o que os pais que vão matricular os seus filhos vão poder encontrar aí pela frente dentro da escola. Uhum.
Então, o FAC, ele é um festival, é um festival de arte e comunicação. Ele, a cada ano, a gente trabalha com um tema. Na verdade, desde a semana pedagógica, no planejamento com os professores, a gente já vai trabalhando esse tema e nas diferentes áreas, contextualizando aquele tema também na nossa sociedade, nas diferentes culturas. Esse ano foi a história do rock, mas já trabalhamos a bossa nova, já trabalhamos o meio ambiente, já trabalhamos Luiz Gonzaga, já trabalhamos vários estilos musicais e a intenção é dar oportunidade para os alunos na dança, na música, alguns tocam instrumentos que eles participam das atividades opcionais de violão, enfim. Que graça, né? Vamos esse ver. ano nós tivemos também alunos do Fundamental 2, né, Cecília, que participaram conosco em números especiais também. O FAC tem o coral e tem as danças. E aí eles vão mostrando um pouco do resultado do trabalho. É um trabalho de um projeto que acontece no decorrer do ano letivo, né? Os talentos, né, Magali? Talentos, diferentes talentos a gente vai trabalhando durante o ano. Na verdade, é a apoteose o FAC, né? E falar de música, né, Cecília? Cecília que gosta da parte de música. A Cecília Todo fala mundo. que o objetivo é musical, né? O mundo é musical, o objetivo faz parte dele. É uma grande festa, as famílias participam bastante. Esse ano a gente teve 90% de adesão dos alunos participando, né? As atividades acontecem na sala de aula e extrapolam com o festival, com a apresentação para as famílias ao final de novembro, né? E eles estudam o tema em várias, quer dizer, multidisciplinar, né? Todas Sim, as eles atividades estudam, acompanham esse tema, no exatamente. caso. Então, por exemplo, esse ano, quando a gente abordou o rock, então nós falamos como era, né, as décadas, então, 50, 60, 70, até os dias atuais, como era a sociedade, como era a política, como eram as roupas, como eram os hábitos das famílias, as casas. Então, fizemos lá, né, uma lanchonete dos anos 50, no cenário para ter essa ambientação também. Então, eles estudam tudo isso. E junto tem o concurso de poesia. O concurso de poesia é uma proposta para alunos de 4º e 5º ano. Eles produzem os textos a partir do que nós já oferecemos no material didático, nas aulas de língua portuguesa, e eles participam fazendo os laboratórios, as atividades de produção de texto, e os alunos que se inscrevem participam produzindo seus poemas, e aí tem uma comissão julgadora. Essa comissão é composta por coordenadores, professores, autores também, e depois os vencedores são premiados lá no FAC e todos participam, na verdade, ganhando o certificado, e os alunos vencedores ganham os prêmios, né? E a arte não para, né, Cecília? Sai do FAC e entra para o Clico, é isso? Na verdade, a arte nunca parou, nem vai parar. Ela é uma atividade do cotidiano, como a Magali bem posicionou. A nossa escola ela não trabalha de forma estanque. A Carolina também colocou isso. As atividades vão sendo desenvolvidas, né, as ações pedagógicas durante todo o ano letivo. E os momentos de destaque são os eventos. Mas um evento não existe se não teve um cotidiano, uma rotina de vivência, né, na aplicação. E esses eixos temáticos que a gente procura desenvolver com os nossos alunos são objetos de estudo amplos, né? Em que sentido? Você tem uma possibilidade desse aluno cantar, tocar, escrever, declamar, ouvir, aplaudir, né? Trabalhar em off, trabalhar nos bastidores com cenários e etc. Então, seria muito interessante. A gente está vendo agora que o nosso apresentador, do João Carlos, está apresentando o Clico, o aluno aí, no caso, apresentando os nossos números musicais. Os alunos, eles estão aí, a gente está vendo o concurso literário do Colégio Objetivo, e esse é o momento da premiação, que vai do 6º ao 9º ano. A cerimônia de premiação, ela tem números artísticos e espontâneos, quer dizer, os alunos ensaiam, escolhem o vestiário, né, escolhem toda a vestimenta, elaboram os números, e nos intervalos entre os espetáculos ocorre a premiação, né? É, sem dúvida alguma, uma oportunidade ímpar de revelação de talentos, porque, como eu disse, se é de forma espontânea, a adesão é tão grande, nós vamos descobrindo perfeitos cantores aí, né, músicos. A gente está vendo aqui a nossa aluna Jamile, com a sua apresentação musical, isso aí relembrando os anos 80, no Dancing Days. Essa é a Banda da Paulista,
Também a gente percebe assim os talentos. A aluna Maria Luísa sendo premiada por sua mãe, que é a nossa, vamos dizer assim, a Sandra Mies, esposa do Digênio, que é o nosso fundador, o presidente do grupo. E são momentos incríveis. O Clico é anual, então todo ano o aluno concorre com a sua redação. Ele faz uma redação com tema, com eixo temático. E essa proposta, então, ela vai, as redações são premiadas, compõem um livro e esse é o espetáculo de premiação. E te surpreendem os textos que, a cada ano, Sem dúvida. Né, porque realmente são lindos os textos. O que a gente vem percebendo, e a Dosnatri, que sempre traz os nossos alunos para conversar aqui e contar um pouco do que eles fazem, vocês percebem que o discurso do aluno é um discurso elaborado. A fala do aluno é uma fala com conexão lógica de desenvolvimento. Isso se deve, sem dúvida alguma, aos fundamentos da educação infantil até o nosso aluno adolescente, que é essa linguagem, a importância do expressar-se através de uma linguagem. E a arte, o que é? Se não é uma expressão artística do belo através de uma linguagem artística. Então, você expressa o belo, você expressa o que dá encantamento através da linguagem da arte. E ele vem muito bem preparado. Se ele veio nosso desde pequeno, ele vem com uma bagagem artística já nata, porque vamos dizer assim, desde pequenininho a gente ensina, ajuda, colabora, que ele admire o belo. Cecília, eu queria só pegar essa questão que você está levantando, do aluno que entra aqui com 1 ano e 2 meses e fica até os 17, né, Malu? Sim. Então, assim, é uma escola que eu acho que é a única no Brasil que faz isso, né? Ela pega desde 1 ano e 2 meses e vai até os 17, quer dizer, ela cuida da vida do aluno de forma integral. A gente pode dizer que ela é a única enquanto objetivo. Não é? Porque esse olhar aí acadêmico, a gente não pode esquecer que o Grupo Objetivo está totalmente ligado à Universidade Paulista, à Unip. Então, o mundo acadêmico ele não para nos 17, a gente continua através da universidade. E esse espírito científico da universidade, do mundo acadêmico, está presente na formação do professor até a formação desse aluno, até a nossa despedida, vamos dizer. E como a Malu gosta de falar, a gente não se despede, né, Malu? A gente diz até breve. Para o aluno? Certeza. É sempre assim, Malu? Sempre, porque a gente sempre se encontra, né? Sempre tem a possibilidade de se ver depois e contar também o que conquistou, o que é muito melhor, né? É verdade. Malu, mas aí quando sai do Clico e vai para o Fico, daí fica fácil, né? Porque eles já estão treinados na arte, aí o Fico fica fácil. A gente sempre acha que chega para você tudo fácil. Tudo fácil, chega tudo fácil para você. Aí eu vou explicar que não é muito fácil assim. Porque o ensino médio tem muito conteúdo a ser estudado. É muito conteúdo. Tudo que é exigido pelas universidades na hora do seu vestibular. Então, o aluno do ensino médio já não tem tanta atividade, vamos dizer, recreativa ou de arte. Ele participa do FICO, tem a parte de esportes, né? A gente vai ver que eles têm os campeonatos também internos, interunidades, e até participamos de algumas competições com outras escolas. Até um FICO. 47º FICO, hein? É impressionante. Quase 50 anos, assim como a escola. Você vê que logo no começo já tivemos o primeiro festival, né? E eu acho não, todos dizem e nós confirmamos que perdurou por todos esses anos, sem interrupção, né? Porque é um sucesso. Porque aí, o que acontece? Qual que é a magia do FICO, hein, Malu? Para durar tanto tempo. Você vê, ali eles se expressam, né? No meio da música, do canto, da fala, da dança, a expressão de cada um, da apresentação, da escrita, dos textos. Há várias formas, né, de se participar de um FICO. Porque fora o público, né? E o enfrentar. espaço, quer dizer, você tem aí um espaço com 10, 12 mil pessoas. Quer dizer, que artista, ou futuro artista, ou possível futuro artista não quer, né? Esse ano foi a primeira vez que colocou aluno olímpico no meio, né?
Não, já outros participaram, já. Participando assim. Nossa, sempre. Apresentando porque o robô eles lá? Não só fazem, não só participam de Olimpíadas de Exatas e tal. Muitos cantam, muitos tocam. Ô, Malu, Muitos eu fazem fico programação. eu fico imaginando que um aluno desse que se apresenta no FICO, quando ele vai para a universidade, já não há mais dificuldade, né? Aliás, as universidades querem alunos assim, né? Com muitos dons e Exato. habilidades e competências. Quanto mais, melhor. Ele não só sabe fazer o robô, ele canta, ele dança, né? Verdade, ele é verdade. tem o inglês fluente. Exato. E aí vai. Quer dizer, tudo é importante, né? Na hora da escolha Dessas múltiplas habilidades que a dessas gente vem múltiplas falando habilidades. aqui. A impressão que a gente tem é que quando a gente fala do FICO na sociedade, na vida social, É. que todo paulista já participou do FICO de alguma forma. Mas eu Ou acho que assistindo. Vocês têm essa Não, sensação? gente, Certeza. quase 50 anos. Então você Sim. tem um mundo de pessoas. jovens hoje, não tão jovens, que relembram, né? E contam histórias. É isso mesmo, né, Então, Cecília? a minha turma de colégio, eu não pude estar presente no momento de encontro, e eu disse, o que você tem para impedir que a gente se encontre? Eu falei, eu tenho o Festival Interno do Objetivo. Não tiveram dúvida, foram todos ao festival, e alguns lembrando né, do começo do FICO. Exatamente. Ô, Malu, mas pegando essa coisa da tradição, também queria lembrar uma coisa dos professores também do curso pré-vestibular, né? Esses mestres estão aí há 50 anos, né? Nós estamos falando de inúmeros professores aí que são verdadeiras Professores fundadores. né, Malu? O Salles, apresentando o FICO, é um dos primeiros professores aqui do Objetivo. Está aí até hoje. Tem dando bastante. aula, participando do festival, escrevendo material, assim como os demais, né? E, Malu, Os quando nós fizemos coordenadores as todos. dicas dos vestibulares, lá da FUVEST, da ENEM, do ENEM e tudo mais, eles simplesmente, no Facebook, eles foram campeões de acessos. Exatamente, né? O que são mostra, muito professora conhecidos Vera, e respeitados, né? Professora- Belinello, Eduardo, Giuseppe, o próprio Salles, que já comentamos, estava apresentando o FICO. E aí vem Vera, Cristina. já a Vera, já falou a Cristina. todos eles. Todos os demais Daili. são inúmeros conhecidos, Dali, a Elisa, né, o Dutra e coordenadores, mas todos os E já vem uma professores turminha também. nova, né? Que é professor Bruno. E eles essas- próprios convidaram também, né, para essas dicas e para essas atividades. Muitos novos e excelentes. E ter, né, Malu, isso que você está falando, que vocês, o objetivo tem essa excelência de excelentes professores, mas está vindo aí uma turma nova que está sendo preparada. Excelentes Eles são, também. já vieram aqui no programa, excelentes também. eles Amados. eles têm em quem se espelhar, né? Exatamente. Quem seguir, com quem aprender. A escola deles é espetacular. É de experiência mesmo, né? O ensino, que são professores que estão aí há mais de 50 anos. Exatamente. E jovens ainda. Jovens. É verdade. E também mostra que o objetivo também já está conectado aí com essa era também das redes sociais, do Facebook. Totalmente. Totalmente, né, Malu? É uma Não tem escola ninguém integrada. fora aqui. Não, nem dá para ficar por fora, né, desse mundo moderno e atual. Essa é a nossa característica, a tradição, mas também A fluência digital. sem a dúvida. vivência digital. Inclusive até uma novidade, né? Não sei novidade, acho que já está. As aulas online em vídeo, você já mostra o conteúdo, tem a correção de vestibular com lousa, já está hoje essa parte de vestibular. Os vestibulares são corrigidos e eles comentam, né, cada questão. Os alunos terminam uma prova, eles querem logo saber se acertaram. A ansiedade, a curiosidade, né? Exatamente. Já tem a correção na hora, Antes das provas, as dicas, né? Como a gente diz. O que deverá cair, o que poderá cair. Depois a correção. Eles aprendem muito. Depois de cada prova, quando o professor relembra e explica cada assunto. Isso é tecnologia. É a lousa Ligada digital, à essa lousa daí, é digital é excepcional, né? Porque você tem mais possibilidades, né, de explicação e de como complementar, né, essa explicação com a tecnologia. E aí, né, Malu, pegando um gancho aí, as nossas dicas também já foram todas com essa lousa, né? E aí, os professores realmente foram campeões de acessos, porque já é o objetivo integrado, né? Sim.
Exatamente. Eles têm, na verdade, a gente percebe como eles são profundos conhecedores das provas, né? E muitas Dos exames. coisas que mencionaram caíram, né? Claro, são assuntos que... Não é uma questão que eles adivinham, né, Malu? Não, ciência. é a experiência É a mesmo, o experiência. conhecimento do que tem, do que é mais importante, do que tem caído conforme a banca cai isso que aqui. legal. É bem legal, né? Já Sim. faz a correção da FUVEST, por exemplo, dos grandes vestibulares, faz correção Todos na eles. hora, né? E o aluno fica esperando, porque ele quer saber o que ele acertou, o que ele errou e o porquê, e aprende até para os próximos vestibulares. É um momento de muito aprendizado esse. E que vai evoluindo conforme o tempo, né? Porque nós estamos falando de 50 anos de Professor objetivo. Belinello, Olha lá que legal. um Vem dos com primeiros imagem. professores e Botânico. totalmente integrado à tecnologia. Exatamente. São todos modernos e jovens. Modernos e jovens. Que eles vão Genética e se botânica, modernizando Belinello. junto com o tempo, né, Malu? Com Claro, Não é? acompanhando e sabe por quê, principalmente? Porque convivem, nós todos, né, convivemos com as crianças, os jovens. Então você naturalmente acompanha todas essas novidades e a evolução toda que Naturalmente passa a gente fica jovem também. Naturalmente a gente se mantém Carolho, bem jovem. Carolho, Queira ou não, né? Não tem outro jeito, hein? Não tem outro jeito. eu estou descobrindo que é isso. O objetivo tem 50 anos, mas não envelhece por causa disso. Porque ele está sempre com... É o DNA dele. O convívio com Exato. as crianças. Sabe quem e os falou jovens. isso? O professor Almir Brandão, né? Que é um dos Sim, fundadores. sim. Ele falou assim: eu me rejuvenesço no objetivo todos os dias. É energia, Por causa dos jovens, por estar perto dos jovens. Exatamente. né? Não, e também nós somos professores de professores. O objetivo é uma grande universidade de formação de professores. Toda a didática e prática de ensino, a pedagogia é imperdível. É uma pedagogia de sucesso, a gente pode dizer. Vamos falar, a palavra é essa, ela é eficaz, ela é de sucesso. Quantos anos e quanta gente se formou conosco ainda vai se formar. E isso é essa esperança que a gente vê quando vê um aluno pequenininho chegando e onde ele vai chegar. Eu achei bonitinho, antes da E gente chamar olha, o intervalo. concluindo pelo menos o pensamento ali, eles todos, esses coordenadores, né? Primeiros professores do objetivo, fazem o material, preparam todo esse conteúdo que é parte do site. Como eu disse, É o importante falar aluno isso, tem né? aqui muitos recursos para que possa aprender e aprender muito bem. Muitos recursos. É isso que importa. Ele se sente bem Acompanhado. acompanhado e com condições para aprender facilmente, né? De um jeito muito bom, muito Tá tudo ali, né? A oportunidade tá toda ali, né? de todas as maneiras possíveis para facilitar o estudo. Não, só para a gente encerrar esse bloco, né? Uma formatura do 9º ano de uma das unidades, eu estava como mestre de cerimônia e estava o professor Almir Brandão. Sim. Então os alunos saíram, olha, vocês podem abraçar os pais, parabéns aos pais. Aí ele me cutucou assim e falou assim: fala dos avós também. Porque ele tinha o netinho dele ali. O que acontece muito, fala dos né? avós também, A nós gente somos todos orgulhosos. procura sempre parabenizar os pais e os avós. Os avós. Com Mas certeza. o Malu já tem, a idade do objetivo já está permitindo que os avós possam levar os seus netos para a escola, né? Já faz um tempo. Não é novidade. Não. Nós vamos fazer um rápido intervalo e no outro bloco nós vamos falar do objetivo também nos esportes. Nós voltamos já já. Ranking Universitário confirma: Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. Bom, e vamos então para o último bloco, né? Neste programa especial, falando como o objetivo desenvolve o talento do seu filho. São vários aspectos, né? Várias atividades que desenvolvem o talento do seu filho. Deu para você notar e acompanhar aqui com a gente. Uma importante, eu vou falar para o meu lado, né? Claro. Que eu acredito que o esporte ele é transformador, ele dá disciplina, ele tem tantos valores que o esporte desenvolve que
ter o esporte em todos os níveis, eu acho que isso é maravilhoso. Né? Começa desde pequenininho, a gente mostrou na natação, né, Sandra? Sim. Já começa pequenininho. Já. O corpo da criança, a criança que não se move, né, que não se mexe, não é criança. Então, essa parte é por demais importante, e daí é que vem o esporte, né? Daí é que você começa a perceber, inclusive, os talentos de cada um, seja para ginástica olímpica, enfim, esporte é uma outra linguagem também. E aí entra na linguagem da Magali também, né? No nível da Magali, que são os torneios esportivos que você faz já no seu nível, né? Aí eles vão alavancando ainda mais essa área, Magali. Na verdade, os torneios que nós oferecemos, ele atinge desde a educação infantil. Nós temos o torneio da amizade, do judô, né? Que é a partir dos 5 anos. Temos o festival de natação, que é a partir das crianças de 4 anos. E todos esses torneios, os alunos participam tanto do infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2 também, alguns com a participação do ensino médio, são jogos interunidades e são atividades também no horário regular de aula e no horário contraturno. Então, tem a Olimpíada interna, tem o interunidades e esses torneios todos que nós estamos falando. Os jogos todos têm o caráter de cooperação e diferentes modalidades também. Então, nós não temos só basquete, futebol, handebol, nós temos os jogos de inclusão, os jogos cooperativos, onde as equipes de diferentes séries até se encontram, diferentes unidades também. Ô Magali, esses jogos educativos, explica um pouquinho como são. Quer dizer, não é só o futebol, não é só... Bom, aí no caso é o judô, né? Quem está acompanhando a gente tem um judô que já passa valores maravilhosos, né, Magali? Sim, a disciplina, a concentração. Os jogos cooperativos, né? Muitas vezes o aluno é um pouco mais gordinho, um pouco mais baixo, não tem habilidade para corrida ou para um esporte específico. Nos jogos cooperativos, todos se ajudam, todos participam dentro da sua possibilidade, né? Então, isso é bem importante também. De novo, a questão da equipe, né, Magali? Que aí isso vai permear toda a educação do objetivo. E é o que a nossa sociedade, o nosso mercado de trabalho está buscando também, profissionais com esse caráter, né? De trabalhar em equipe, a empatia, né? Então, isso é muito importante. Aí tem o tradicional torneio de natação. Exatamente. A equipe de professores, coordenadores que participam. Que bonitinho, tá vendo? Olha, Malu. Os professores do Objetivo, eles têm essa característica. Dependendo do evento, eles se transformam. É ou não é? Porque aí, quer dizer, os professores, alguns sabem nadar muito bem, são esportistas, mas eles estão todos dentro da água para acompanhar a criança que entra pela primeira vez, para não ter esse medo, para perder o medo da água, né, Magali? Como o festival, aí o que importa não é a competição, em primeiro lugar, é a participação mesmo. E as crianças que têm mais insegurança, ou que têm dificuldade, ou as mais novas, elas têm esse apoio dos professores. Dentro de cada raia tem um professor. E, na realidade, não é para perder o medo da água. Na realidade, não. Você tem que lembrar que uma criança de 4 anos, ela vai fazer 25 metros. Então, é o professor em auxílio a essa criança dentro do meio líquido. Ô, Sandra, se eu for fazer 25 metros, eu preciso da ajuda do professor. Eu não faço 25, eles vão entendeu? Os pequenos, eles realmente têm o professor como ponto de apoio, porque alguns ainda têm a prancha, né? Outros não querem, outros não aceitam. Alguns não aceitam nem a boia para entrar na piscina, mas você tem que ter a segurança do adulto, porque, afinal de contas, eles têm 4 anos e 25 metros para cumprir. Não aceitam, você diz, não querem, e aí só entra o professor você e fica ali só olhando. Você pergunta, você quer a boia? Não, eu não quero a boia. Já está independente. Sim, a opinião começa também na educação infantil. Olha, que maravilha. Gente, eu estou desconfiada que essa educação infantil realmente é fundamental. Ela acaba sendo depois fundamental. É verdade. Agora eu quero já passar para uma outra idade também, que são os jogos de cão, né, Cecília? E aí nós estamos falando do vídeo 13.
se você puder rodar, e a Cecília vai poder descrever um pouco essa fase. Então, para quem está nos ouvindo, o Colégio Objetivo tem aqui em São Paulo muitas unidades. Isso é importante que a gente atinge cada bairro de uma forma única. Então, os jogos internos do Colégio Objetivo, o GICão, ele se caracteriza por unir as unidades, então elas competem entre si, com vários times, inclusive, em cada unidade. Só um campeonato desse tem mais de 40 times. Então, isso é muito importante, a gente se basta, a gente diz assim, né? Não precisaria nem de campeonatos externos. E o GICão, então, reúne nas unidades, essas unidades são nossas, que vocês estão vendo aí, eles estão disputando na Marquês, e jogos aí sim é o futsal, handebol, voleibol e basquete. São campeonatos que têm medalha de colocação, porque aí o aluno já está numa competição, vamos dizer assim. Lógico que são jogos de colaboração, de qualquer forma, sempre são jogos em equipe, né? E as versões do GICão vão aumentando. Eu tenho alunos que vêm nos procurar justamente também porque sabem que essa situação esportiva também é forte para nós. Tudo nos complementa, principalmente o esporte, que ele é saudável, ele é necessário, a gente já tem conhecimento que a atividade física, da importância da atividade física para o conjunto da pessoa, né? Também emocionalmente, afetivamente falando. A gente está vendo aí a premiação, são muitas equipes, e a gente chega a ter, por exemplo, numa faixa etária de sub-12, né? Chega a ter por unidade 5 equipes. Então, Nossa. entre elas, fazem uma troca muito rica. E são momentos muito esperados, né? A gente tem 2 GICão por ano. Nossa. Uhum. E também se aplica ao ensino médio, né, Malu? Assim como o fundamental participa, o médio tem o GICO, que são jogos interclasses, depois o GICão, que são jogos interunidades. Como Cecília bem lembrou, nós temos várias unidades aqui, então já só assim, só com as nossas unidades já é um big Supercampeonato, é verdade. campeonato. Malu, a Cecília levantou aí no terceiro bloco uma expressão importante, que é o meio ambiente, também, que é uma das palavras-chave que o pai, hoje, o aluno, também já busca essa área. E aí eu queria entrar na questão da Escola do Mar também. A Escola do Mar também é uma atividade que a escola oferece já há muitos anos, né, Malu? Diferencial, porque essa escola fica em Angra dos Reis, né, no Rio de Janeiro. Os alunos passam uma semana, né, de aulas. O que eles aprendem é conteúdo, inclusive, que é pedido em provas, nada fora. Estudam lá o meio ambiente, o ecossistema da região. Aprendem a respeitar a natureza, a cuidar mais dessa natureza, né? E vamos dizer, essa preocupação com a ecologia, com o meio ambiente, vem de muitos anos. Quando nem se falava nisso, né? Quando nem se falava nisso, a gente já colocou a ecologia como matéria dentro da grade curricular, da matriz curricular, já há muitos anos. Aí depois veio a Escola da Natureza também, Manaus, Floresta Amazônica, subindo o Rio Negro, a Escola do Mar, né? Nós tivemos inúmeras turmas indo recentemente, como temos todo ano. Não há um aluno que não aprenda muito, que não diga que foi uma experiência excepcional, que hoje ele entende muito mais o que é essa preocupação com o planeta, com a natureza. E sempre o Objetivo fez questão, né, de ter esse cuidado e passar para todos os crianças e jovens também essa preocupação. Todos nós somos responsáveis. E nada como visitar e participar e ter aulas numa escola como essa, que é maravilhosa. Nada como aprender vivendo, né? Vivenciando a cada mesmo, situação. Mais que a experiência, a vivência, né? A vivência realmente vale a pena. Eu queria puxar a bola agora para a Cecília e para a Silvia, que as duas tiveram na escola de Angra. Queria que você falasse um pouquinho, Cecília, você que acompanha tão de perto essa ida dos alunos também lá para a Escola do Mar, e a Silvia da experiência que teve lá. O que a gente presencia na Escola do Mar é o milagre do cotidiano, né? Como você admira um pôr do sol.
a gente fica deslumbrada, pode acontecer todos os dias, mas quando o sol nasce e se põe, a gente fica assim, enobrecida com esse presente da natureza. Agora, imagina o que é... Isso, Isso, que bonito isso. Não importa o que aconteça no dia, o pôr do sol e o nascer do sol. Os golfinhos, né, que aparecem Aí sempre. você está ali, né, num ambiente, um ecossistema mais lindo do mundo, que acho que é o 5º lugar, se a gente for mensurar, né, essa preciosidade, esse presente. Agora, imagina um colégio que tem aulas num barco, tem aulas no fundo do mar, os alunos têm um curso completo, são 5 módulos que eles trabalham, vai do mergulho até o estudo das águas, e a gente vê toda a flora e a fauna. Agora, é algo encantador, só experimentando para ver o que é a Escola do Mar em Angra dos Reis. A gente tem uma sede, essa sede é um prédio do tempo do final do século XVIII, e é uma sede muito bem cuidada, era um clube náutico, a gente tem aulas no chalé, temos a piscina, e a gente vai vendo que o aluno, quer dizer, é o aprendiz da natureza, nós estamos ali aprendendo com os peixes, né? E com as águas. É uma experiência que eu tive a oportunidade de 2 vezes participar junto com os alunos, é uma experiência que você vivencia e não esquece jamais, né? Jamais. Aquilo que você falou aqui, tudo que você vivencia, você olha de uma forma diferente. Sem dúvida. Então, eu olho para o mar de uma forma diferente. O manguezal, que eu achava para mim que era um lugar sujo, de repente ali eu soube que é o berço da natureza, dos peixes. Quer dizer, são aprendizados que mesmo para a gente adultos são maravilhosos. E Silvia, eu vou te falar uma coisa importante para nós todos aqui, para esse pai que está nos ouvindo, essa mãe, esses avós, vamos dizer assim. Não esquece dos avós. Esses avós. É a nossa vivência do eu sou o dono da minha vida. É esse aluno empreendedor, né? Esse aluno que está cuidando de si, do seu entorno, do seu planeta. Então, a ideia de empreendedorismo, sustentabilidade e defesa do meio ambiente é uma ideia fundacional no objetivo, né? Quem conhece o objetivo desde o começo sabe que ele é uma escola do hoje, do agora e do amanhã. E é uma escola que já tem passado, agora juntou uma situação muito importante para nós. É uma escola que aprendeu do passado, que vive o seu momento presente com o olho no futuro. E mas os professores vão sem juntos, dúvida, né? E o enriquecimento, agora, que o aluno é dono da sua própria vida, é muito importante. E contato com o mar, contato, vamos dizer assim, com o infinito do mundo marítimo, ele te dá um salto na tua vivência espiritual, vamos dizer assim, animática, né, do próprio do homem, que é olhar para fora de si. Né? O mar te ensina isso, a você olhar o infinito. E começa já no estágio de geociências, né? Eles já começam a se familiarizar com essas questões bem antes, né, Cecília? Bem, no infantil, no Fundamental 1, com os pequenos inventores e todas as aulas de ciências, né, a manipulação de laboratório, isso que a gente vê os laboratórios do ensino médio também, são laboratórios brilhantes, né? O aluno aprofunda no conhecimento da natureza. A gente está vendo agora os pequenos inventores, né, Magali? Não, minha semana de ciências, é a nossa. Os alunos aprendem, eles estudam, aprofundam num tema, normalmente de sustentabilidade, ligado ao empreendedorismo, onde eles têm que gerenciar e buscar soluções ou narrar soluções já encontradas para movimentos da natureza, obstáculos e desenvolvimento. Então, ora o tema vai tratar, por exemplo, do cuidado com os rios, ora vai tratar do como funciona uma usina, ou como otimizar a energia, como otimizar a água. Os alunos fazem como mini TCCs, né? Na verdade, uns trabalhos de conclusão de curso a partir desse estudo e apresentam para os seus professores e para toda a comunidade escolar. Olha, mas que interessante, né, Cecília? É um momento importante para o aluno também, né? E eles constroem maquetes, fazem posters, né, banners. Isso é toda uma situação riquíssima. O que a gente está vendo agora, através de uma mini maquete dessa, existe todo um complexo de estudo aí complementar, né, de cada disciplina. Geociências, por quê? Porque, de fato, tem um contexto histórico, geográfico e científico. São as 3 disciplinas envolvidas. Mas qualquer trabalho que você apresenta, você usa a linguagem, né? O português está aí, os dados estatísticos, né, para você compor uma pesquisa, a matemática está presente, né? Quantos dados não são pesquisados em inglês, né, que é um idioma universal, que a gente pode dizer assim. Então, as disciplinas estão interagindo. Para fazer a maquete, você tem artes, ou seja, contempla tudo. Essas matérias que conversam, né? A disciplina que conversa com a outra. Isso que a gente fala de influência digital, também tem a influência programática, que a gente, vamos dizer, é uma expressão que veio da Finlândia,
mas existe essa integração vertical, horizontal de conteúdos, que também a transdisciplinariedade, multidisciplinariedade, é algo inevitável. Esse aluno hoje ele é bem multi. Né? O mundo que ele convive é um mundo multifacetado, onde ele se posiciona sempre no lugar e no espaço. Né? No caso dos trabalhos que a gente faz com o aluno em sala, a gente busca isso, né? Essa identidade que ele vem desenvolvendo do infantil. E, então, quem é você no mundo? Qual é o seu papel no mundo? E como você vai desempenhá-lo? De que forma? Mas sempre de uma forma feliz, de uma forma de realização. Bom, nós vamos aí encaminhando para o final desse bloco, né? Silvia, eu queria encaminhar aqui a pergunta, terminar o nosso programa como nós começamos. Como é que o objetivo desenvolve o talento do seu filho? Aí, finalizando, depois de tudo que nós falamos, começamos com você, Malu. Principalmente o aluno maker, né? Porque hoje ele não se contenta mais em pegar um videogame, alguma coisa, ele quer fazer, né? O aluno quer pegar a mão na massa, né? Só para a gente alinhavar, fechar isso daí. Fechando, o objetivo procura oferecer o maior número de atividades possível, né? E se vier alguma novidade, a gente também oferece, para que eles tenham condição de experimentar, de conhecer tal, e descobrir quais são ali os seus talentos, né? Porque suas aptidões, seus interesses, suas habilidades. Aí então eu poria no plural. Seus talentos. Graças a Deus a gente tem jeito para muitas coisas, então a gente tem que descobrir vários talentos e várias aptidões, habilidades que a gente tem, competências, enfim, hoje em dia a gente fala habilidades, competências, né? Muito mais para poder depois, inclusive, seguir uma carreira, né? Que a gente escolheu participando de alguma atividade ou até fazendo vários cursos, né? Depois de graduação, pós-graduação, seguindo o que a gente descobriu participando dessas atividades. Malu, essa é a história que a gente escuta sempre. Descobri quando participei do FICO, né? Descobri que gostava não sei do que quando fiz a Olimpíada de Física, descobri... o nosso dia a dia é esse. Descobri porque participei de alguma atividade que o Objetivo oferece, né? Magali. Então, eu fiquei pensando aqui, a gente falou uma parte de tudo que a gente oferece, na verdade, né? São muitas coisas. Eu acho que o importante, além dessa oportunidade para os alunos, é a oportunidade das famílias também serem parceiras, participarem dos nossos eventos. Nós temos muita participação dos pais, dos responsáveis e também disponibilidade para atendê-los na necessidade de cada família, de cada criança. Muito bem. Carule. Eu acho que na educação infantil a gente tem que pensar assim, olhar para a criança, descobrindo o que ela é, com a intenção do que ela poderá ser. Profundo, é verdade. Sintetizando mesmo tudo que a gente falou. Esse olhar para ver o que você pode realmente trabalhar e tirar o melhor dela, né? E começa com esses cuidadinhos lá no início, né, Caruli? Depois vai se estendendo e ela começa vai segurando a mão para andar com mais firmeza. E aí, no meu caso, termina com um texto com começo, meio e fim. Escrito por ele. Eles já escrevendo, né, Exatamente. Caruli? É muito, muito bonito. Cecília, o seu nível. Sua consideração final aí. Eu penso que o convite do Objetivo às famílias, quando a gente os recolhe, acolhe, é dizer isso, né? Confie. A gente, com liberdade e com respeito ao seu filho, sua filha, a gente vai fazer o melhor que a gente pode para que ele se descubra quem ele é no espaço e dê o melhor de si, né? E a gente quer que esse aluno consiga entender o seu papel de uma forma muito positiva, seja ele para ser um brilhante cientista, como um brilhante esportista, ou simplesmente uma pessoa que contribui da sua forma de ser. Mas, sem dúvida, a palavra que eu penso que é o melhor talento que a gente pode desenvolver é esse viver de forma amorosa no mundo, né? Viver de uma forma consciente, ciente, com uma formação intelectual sólida, para que a vida desse aluno seja uma realização plena de algo muito pessoal, que só ele pode fazer. Cada um tem um papel único na sociedade. Então, a gente vai descobrir qual é esse talento, de fato, único, que só aquela pessoa pode dar, e não outra. Porque ela é ela, e não outra pessoa.
E essa forma de contribuição, acho que é o melhor recado que a gente pode dar para essa família, que se depender da gente, em qualquer circunstância, a gente vai buscar sempre o melhor daquele aluno. Agora, eu queria dar aqui um depoimento pessoal, e é para você, Malu. De tudo isso, você pega lá com 1 ano e 2 meses, a gente acompanha isso o ano inteiro, né, Silvia? Todas as atividades do Objetivo a gente acompanha. Mas nada é mais gratificante do que a hora que você vê, quando sai o resultado dos vestibulares. A sua expressão na hora que você vê aqueles alunos entrando para a faculdade. Ali é realmente finalização de um trabalho, né? É Uma uma recompensa. realização, é uma recompensa. Uma vitória, né? Da família, né? Do próprio vestibulando e todos os professores, nós todos aqui da escola. Realmente é uma festa, é uma grande festa, porque a gente tem ali que tem que festejar mesmo. Vamos dizer, fazemos de tudo para que ele chegue ali na universidade, né? É tudo, né? Tudo ali começa desde pequenininho, nesse momento que o pai olha ali, a hora que ele tá vendo é ali. Bonito demais, é emocionante, É né? emocionante. Eu já faço a cobertura há muitos anos. A hora que você vê ali o nome do seu filho, né, entrando numa faculdade de medicina, realmente, e você vê os professores ali, professores que estão ali muitos anos no Objetivo, realmente eu acho que é o ponto alto da escola. Olha, e voltando só como exemplo, a formatura que eu pude participar, 9º ano, hein? Não é nem para entrar na faculdade. Quando vamos chamar os alunos e entram os alunos, eu fiquei muito emocionada, porque eu sei o que é um pai, né? Um pai, uma mãe recebendo, um avô recebendo e a entrada daquele aluno. Então, o que a gente tentou fazer no programa de hoje foi mostrar um pouco, né? Como a Magali meio bem falou, um pouco do que o Objetivo pode oferecer e o muito até onde a criança, o aluno pode chegar. Exatamente, Silvia. E daria para falar mais um pouquinho, mas o nosso tempo está estourando, Silvia. Nós vamos terminando o nosso programa de hoje, lembrando que o Objetivo é uma educação sem fim. A educação é uma história sem fim. Até a próxima.